Seja super bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast Eu Empreendedor. Nesse podcast você sabe muito bem que a gente traz aqui pessoas maravilhosas que são empreendedores e empreendedoras do dia a dia, como o nosso. Pessoas como a gente como a gente, que tá ali buscando equipe, que tá ali buscando vender mais, tentando encontrar aquele cliente foco que a gente fala tanto, tentando buscar caixa, desenvolver cultura, enfim, né? Toda essa estrutura pra gente desenvolver as nossas empresas, não é verdade? E pessoas de gente como a gente conseguem trazer histórias maravilhosas e insights valiosos para a gente poder se desenvolver. Hoje trouxemos uma pessoa maravilhosa que é a Luana, ela já vai se apresentar. E antes, Luana, de você se apresentar, eu gostaria de entregar um presente para você. Que honra! Obrigada, muito obrigado, gente, que graça. Vamos ver. Ó, já vou abrir, pode? Claro, com certeza. Pode abrir, fica à vontade. Que lindo! Olha, bem sugestivo, hein? Tá lá, adorei a marcação de página. Vou ler, com certeza. Muito obrigado pelo presente. E faz todo sentido para quem é empreendedor. É isso aí. Muito obrigada. Maravilha. Luana, fica super à vontade então para você contar para nossa turma, tá? O que você faz, né? Para que as pessoas também possam te encontrar, né, nas redes, qual que é o meio de comunicação que você prefere que o pessoal fale com você também, e fica à vontade para contar como era você antes de começar a empreender, né? Como antes de virar aquela chavinha, o que você fazia, como que era o seu dia a dia, qual que era, né, a sua rotina ali. Ok, muito obrigada, Léo, pelo convite. É um prazer estar fazendo parte aqui desse podcast nesse momento, poder contar um pouco da minha história e colaborar também para quem está assistindo com a gente. Eu brinco que eu sou empreendedora desde criança, mas a chave virou, lógico, na fase adulta. Eu vendia bombom na escola para fazer dinheiro na merenda. Minha mãe trabalhava com roupa, eu vendia roupa para minha mãe. Que legal. Então eu sempre estava ali naquela veia empreendedora de vender algo. Mas eu não sabia ainda que eu era empreendedora. Eu achava que eu ia fazer uma faculdade, formar e trabalhar até para alguém. Não pensava muito nessa questão de ter algo meu. E eu me formei em Direito, eu sou advogada. Sou ainda, não dei baixa na UAB, então tô no quadro da UAB, não tô ali presente mais, mas continuo advogando, continuo como advogada. Trabalho hoje com comunicação e oratório e posicionamento, então ensino as pessoas a se comunicar. Mas eu passei, na verdade, por 3 transições de carreira. Que legal. E nessas transições de carreira, o primeiro momento ali que eu vi que eu era empreendedora foi quando eu formei em Direito. Porque eu fui trabalhar para alguém. Quando eu entrei num escritório que eu fui trabalhar, não era CLT, mas era um contrato, eu falei, opa, não fiz 5 anos de faculdade para estar aqui. Eu tenho sangue ali de correr atrás, de aprender, de buscar. Eu sou muito executora. Então eu gosto de desafios. Eu gosto de processos que me desafiam. Processos que me tiram da zona de conforto. E tá trabalhando dentro de um escritório que não era meu, me colocava numa zona de conforto. E aí eu vi que ali eu era empreendedora. Então, assim que eu formei, que eu passei na prova da ordem, eu fiquei 1 ano em um escritório e falei, não é pra mim. Vou virar empreendedora, eu vou empreender. E aí eu fui empreender. Em que ano que você estava fazendo a faculdade? Mais ou menos? Com que idade? Com que idade? Eu entrei na faculdade com 18. Eu saí da faculdade com 24. E aí você estava fazendo estágio durante a faculdade já? Fiz estágio. Fiz estágio em órgãos públicos, né? TJ. Fiz estágio em grandes escritórios aqui de Belo Horizonte. Eu sou de BH. E aí, quando formei, descobri que não queria trabalhar para as pessoas e sim ter o meu, sofrer pelo meu, né? E aí eu fui investir na área do direito, na área jurídica, montei o meu escritório. Primeiro momento eu tive uma sócia, depois acabamos desfazendo a sociedade. E fui para o meu escritório e fiquei com esse escritório durante 10 anos. Sempre advoguei para empresa, para PJ, nunca foi para pessoa física. Cheguei a ter equipe, só que chegou um momento que o direito ele parou de me desafiar. Lembra que eu falei que eu adoro desafios? Sim. E aí eu fui para outras áreas, mas sempre no empreendedorismo, sempre por conta própria, sempre correndo atrás. Então você, veja, olha só que interessante, eu sempre comento que
tem sempre alguma coisa que acontece na nossa vida que desperta essa vontade de empreender, essa vontade, né, muitas vezes é uma angústia, uma insatisfação, como você falou. Às vezes você tá num lugar, você tá tão insatisfeita, né, tão insatisfeita não, mas você sabe que você pode mais, e aquele ambiente, aquele formato tá te travando, né, e aí você quer dar esse próximo passo. Muitas vezes, muitos casos é assim que acontece, na verdade. Tem outros casos que acontece que a pessoa, ela olha e fala, puxa, eu não tenho perspectiva, eu quero muito mais, de uma forma talvez mais desafiadora ou mais rápido, ou eu quero fazer mais dinheiro, e aí ela vai e entra também pro empreendedorismo. Mas tem sempre esse momento, né, que faz essa virada. Você contando que desde pequena você já empreendia, seja de uma forma ou de outra, eu tenho certeza que isso já contribuiu bastante, né, pra entrar na OAB e já olhar isso. Você comentou agora, Luana, que você começou o escritório e tinha uma sócia, né? Tava ali com montou, né, um escritório que normalmente, né, faz lá, e associados, né? Sim. Faz... como que foi esse processo? Você começou a empreender, mas por que você viu que tinha a possibilidade de ter uma sócia? Como que foi essa visão? Que depois, né, desfez, mas como que foi o começo disso? Eu brinco que faz network, né? Network faz parte de tudo. Sim, sim. A minha sócia, hoje ela é uma grande amiga, nós nos conhecemos numa pós-graduação. Uhum. E eu falava com ela pra ela sair do escritório que ela trabalhava, e ela falava comigo pra eu sair do escritório que eu estava. E aí um dia rolou a proposta, vamos montar um escritório juntas? Falei, opa, vamos. E tem possibilidade do escritório que eu presto serviço, que eu trabalho, passar uma demanda pra gente. Ok? Vamos. Okay. Corremos atrás sem um custão no banco, sem R$1 no banco. Tivemos ali patrocínios. Na época, ela já era casada, eu ainda não. Então, o marido dela, lembro até hoje, usava cheque ainda. Pra quem não conhece cheque, procura aí no Google o que é cheque. Foi lá, comprou pra gente as mesas do escritório, alugou a sala, emprestou os cheques pra gente comprar os móveis do escritório. Então, foi num network ali da pós-graduação. Fizemos pós-graduação durante 1 ano. E decidimos, no final dessa pós, nós estávamos com o escritório montado, já atendendo uma demanda pequena desse escritório onde eu era coordenadora, que eu decidi sair. E então vocês se encontraram e aí vocês montaram esse escritório e já começaram a ter alguns clientes, né? Já vieram demandas desse escritório que vocês atuavam. Sim. É isso, legal. E aí foi esse processo mesmo de desenvolver, de crescer, até porque empreender era novo pra gente. Empreender na área jurídica mais novo ainda, porque coincidentemente tanto a mãe dela quanto a minha mãe era da área da moda. A família dela tinha uma loja de roupa, o marido dela mexia no mercado central, eles têm lojas e tal, laticínios. Ninguém do jurídico. Ninguém na área de direito. E eu a mesma coisa. Os meus pais não eram da área de direito. A minha mãe também tinha uma loja de roupa. A minha mãe, além dela ter uma loja, ela também já foi gerente em grandes lojas aqui em Belo Horizonte. Ninguém tinha o domínio, ninguém sabia como que ia crescer ali dentro daquele, fazer uma captação ou tinha um padrinho para ajudar. Então foi na raça, quebrando a cabeça, tentando ver como que a gente chegaria ali com o sucesso daquele escritório. E os clientes, eles apareceram? Não, do nada? Quem dera. Quem dera se os clientes pudessem aparecer do nada. Não, nós corremos atrás de captação. Então a gente fazia parceria. Esse escritório que passou uma demanda pra gente, era terceirizado. Nós prestávamos serviço para outro escritório de São Paulo que passava para esse escritório e passava pra gente. Mas era uma demanda de fazer audiências, de fazer fotos de processo, de acompanhar em alguma situação. Então era um dinheiro que meio que garantido todo mês ali no escritório. E aí começamos a correr atrás de clientes, tentávamos empresas e pessoas físicas. Esse correr atrás era atrás de parceria, divulgação, aí alguém indicava, vinha, conhecia alguém, dava cartão. Nessa época, ainda existia muito essa questão do cartão. Hoje as pessoas perguntam muito do seu Instagram. Eu falo que o Instagram hoje é sua vitrine, literalmente, e seu currículo. O Instagram é o LinkedIn. Você não pode, se você é um empresário, um empreendedor, tá desenvolvendo carreira, você tem que ter um Instagram e um LinkedIn bem estruturado. E aí, era muito cartão. Onde a gente tava entregando cartão. Tava na igreja, tava numa sorveteria, era cartão. E aí vinham os clientes, pequenos ainda, poucos ainda, mas vinham, tá? Que legal. E olha só, esses serviços que vinham, que trazia esse dinheiro, vamos dizer assim, garantido, né?
Isso daí eu imagino que dava um certo fôlego para vocês poderem pensar em novas coisas também, né? Para vocês começarem a falar, puxa, não, beleza, esse serviço a gente sempre tem, mas eu quero trazer mais. Né? Sim, e aí foi onde a gente começou a correr atrás, nós duas, para trazer outros clientes desse mesmo formato para sustentar o escritório. Como eu falei lá no início, não tínhamos R$1 no banco. Então, o dinheiro que entrava era para pagar os cheques que o marido tinha emprestado. Então, no início, a gente nem fazia retiradas. No início, o dinheiro ali era para bancar o escritório e, inclusive, nos primeiros meses, meu e dela, a gente tirava dinheiro do nosso bolso para colocar gasolina no carro para ir pagar o estacionamento, o almoço. Nós montamos uma cozinha no escritório e colocamos um micro-ondas, uma geladeira e um café para não ter que comer na rua. Perfeito. Porque naquele momento ainda não dava pra fazer essas graças. Vamos almoçar em tal restaurante. Mas a gente tava ali correndo atrás de clientes pra crescer e desenvolver o escritório. Perfeito. No começo é assim mesmo, né? Eu já mentorei, já ajudei, também já conversei, entrevistei vários empreendedores que têm uma história que é mais ou menos assim. Aqueles empreendedores que foram empreender muitas vezes por uma oportunidade, então eles conseguiram, né? Puxa, às vezes aparece, vamos juntar, né? Como você mesma contou, vamos juntar network, vamos fazer e tentar levar o negócio para frente. Então essa foi por uma oportunidade que apareceu e abraçou, agarrou com unhas e dentes e vamos fazer o negócio crescer. Muitas vezes com planejamento financeiro, muitas vezes com mais garra, né? E às vezes um cliente que você já consegue perceber que vai gerar um fluxo de caixa. E outras vezes aqueles empreendedoras que precisam empreender por necessidade. A pandemia, a gente já comentamos várias vezes aqui, Sim. que a pandemia foi basicamente isso, né? Ela chegou e teve que desenvolver os empreendedores para começar a fazer alguma coisa, porque estava todo mundo em casa e muitos, né, sem emprego que tinha anteriormente. Então tiveram que começar a empreender. E nesses casos acontece isso, que você não tem um puto no bolso, né? Principalmente que acontece de você não ter um puto no bolso, você tem que trabalhar e tem que se desdobrar fazendo outros serviços para sustentar a empresa que você mesmo trabalha dentro da empresa, né? Então você tinha que fazer às vezes serviços fora ou por fora para pegar esse dinheiro, investir na empresa, porque a empresa ainda não consegue gerar caixa, né? Então isso é bem comum, isso acontece, eu diria assim que eu não quero normalizar a situação, isso acontece muito, mas né, só não pode ser crônico. Sim, né? Isso concordo. tem que ficar durante um tempo, mas não pode ser crônico. Então, sempre ajuste seu caixa para você poder sair, né, desse processo. Não pode ficar muito tempo, mas daí você sai desse processo. E recentemente eu li que a grande maioria dos empreendedores do Brasil, eles vão empreender por necessidade. Eles não empreendem porque, olha, eu virei empreendedor, eu quero empreender, eu sei quem quer empreender. Vai porque ficou desempregado, vai porque vai ter uma renda extra. E aí, muitos, não tem o preparo. E eu falo que no início eu não tive esse preparo. Até porque não tinha ninguém da minha família ali na área jurídica. E aí você tá entrando num mundo desconhecido. E dali pra frente eu falo que assim, o mosquitinho me picou ali do empreendedorismo, que eu falei, olha, eu não volto. A gente trabalha pras pessoas, a gente presta serviço o tempo todo. Eu não vou falar que eu não trabalho pras pessoas, mas eu não entraria dentro de uma empresa que não seria minha. Então, desde a época do direito, como te falei, passei por 3 transições de carreira. Desde ali do direito, eu entendi que eu tinha que fazer ali eu tinha que estruturar, me organizar para conseguir chegar onde que eu desejava, como empreendedora. E eu consegui isso no meu escritório. Passou um tempo, a minha sócia, ela saiu, nós estávamos com pensamentos diversos ali, não tinha mais uma conexão. Normal. E aí, desfizemos a sociedade, somos amigas ainda. E ela continua no direito, hoje tá dando aula, enfim, fazendo muita coisa na área jurídica. E quando ela saiu, eu me vi sozinha novamente. Mas como a minha visão era diferente da dela num ponto de crescimento, o meu escritório deu um boom. Que é, portanto, que eu tive equipe. Eu cheguei a um momento que eu tinha 4 advogados trabalhando comigo, mais estagiários. Porque eu precisava. Então, eu tive que aprender a administrar, fazer folha de pagamento, ajustar, ver como que eu fazia. Então, eu abri uma empresa sozinha e fiquei com uma empresa sozinha durante um bom tempo. Até eu decidir também que não era aquilo mais que eu queria pra minha vida. Perfeito. Segunda transição. Então, melhor, teve direito, aí teve mais uma transição, e essa transição, ela chegou como pra você? Como é que foi essa... O que aconteceu do nada, né? Não foi do nada, essa questão do nada. Assim, na verdade, a minha primeira transição foi lá na época do vestibular. Deixa eu contar ela rapidinho pra gente vir pra segunda. Eu sou da área da moda.
Então eu desfilava. Você viu a altura da pessoa. Você vê a altura. A primeira coisa que a mãe faz quando a filha é alta vai jogar vôlei ou vai ser modelo. A minha mãe me colocou pra jogar vôlei, não deu muito certo. Fui ser modelo porque aos 12 anos eu já tinha 1,80 m. Então, eu fiquei na área da moda, vivi esse mundo, trabalhava dentro de uma marca aqui muito famosa de BH. Comecei lá aos 16 anos, aos 14 anos como modelo. E aí eu achava que ali eu ia ficar. Eu achava que eu ia fazer uma faculdade de moda e ia trabalhar na área da moda. Só que nesse caminho, a moda naquela época não era vista igual é hoje. Era um mercado mais fechado do que é hoje. E todo mundo, não faz moda, não vai ser legal. Você não vai pra frente. Você vai trabalhar pros outros pro resto da sua vida. A gente trabalha pras pessoas pro resto da vida. Você presta serviço pro resto da vida, não tem jeito. E aí, eu decidi sair dessa área fashion de moda e fui pro direito. Só que eu continuei ali até os 20 anos. Então, eu conciliava a faculdade de direito com a moda. Chegou um momento que realmente eu abri mão porque eu precisava de centrar no direito. Então, essa foi a primeira transição. A segunda transição foi um momento que eu tava numa crise, empreendedores vão me entender, uma crise de pânico. Eu comecei a ficar muito estressada. Tá, eu tirava o carro da garagem do prédio de onde que eu trabalhava, onde que era meu escritório, e chegava em casa, eu não sabia como que eu tinha chegado em casa. Dava um apagão. Dava um apagão, eu não sabia se eu tinha furado sinal, se eu tinha atropelado alguém, como que eu tinha passado no radar. Acontece. E esse período, essa época, eu morava muito próximo do meu escritório. Questão assim, com trânsito ruim, 20 minutos eu tava em casa, com trânsito ruim, com trânsito bom, 10 minutos eu tava em casa. E eu chegava, parava o carro, virava pro meu marido, nessa época eu estava casado, falava assim, aqui, eu não sei como que eu cheguei aqui. E eu acordava de madrugada pra olhar o computador se eu tinha perdido o prazo. Eu sonhava, eu não descansava. A minha vida era em prol do escritório e medo. Porque como eu trabalhava pra grandes empresas, as ações muito altas, de valores muito altos. E o medo daquilo, porque eu tinha minha responsabilidade. E você contrata, eu não daria conta de tudo, eu tinha que passar para advogados fazer audiências, estagiários cuidar de certas coisas, porque eu não dava conta de tudo. E aí o medo de não dar conta, e o medo de não conseguir fazer, e o medo daquele advogado chegar atrasado para audiência. E aquilo foi juntando, falei, opa, eu acho que eu vou diminuir meu ritmo aqui no direito. Fui pro mestrado, comecei a estudar para entrar no mestrado da PUC. Piorou o mestrado. Fiquei mais estressada ainda. Mas eu já tava ali com o pé pra entrar no mestrado. E tive uma crise muito forte dentro do escritório de estresse, um burnout ali. E, coincidentemente, uma psicóloga em frente ao meu escritório. Bati lá, falei, pelo amor de Deus, me atenda, porque senão eu vou jogar o computador daqui da janela. E ela começou a me atender, eu virei cliente dela, paciente dela. E nessa terapia eu entendi que meu ciclo ali no direito tinha se encerrado. Que eu era muito grata ao direito por tudo que ele tinha me proporcionado, me ensinado, mas que eu tinha que partir pra outra. E aí, qual outra? Aonde que era? Voltei pra moda. Entrei numa faculdade de moda que a turma não tinha fechado. E aí descobri a consultoria de imagem, que é algo que eu não conhecia na época ali que eu trabalhava como modelo, porque era uma época, o fashion, ele tem uma diferença ali, a moda, né? O desenvolver coleções, passarela, tem diferença de consultoria de imagem. Consultoria de imagem, eu te ensino a se vestir, eu te ensino você trazer sua essência, é completamente diferente. E aí eu descobri a consultoria de imagem, me apaixonei e me especializei. Fui fazer cursos, me desenvolvi nessa área. Mas foi um curto período. Porque quando eu já terminei meu curso, a minha professora me convidou para ser coordenadora do instituto dela. Então, nisso, eu já falei, opa, peraí, não é o escritório mais. Fiquei um tempo conciliando o escritório, comecei a mandar aos poucos as pessoas embora e senti se era aquilo que eu queria mesmo. E era. Eu queria realmente fechar o escritório. E quanto tempo foi essa, desde o momento, vamos lá, pelo que eu entendi, Luana, você estava advogando, escritório legal, né? Estava com pessoas ali, tinham pessoas na equipe. Praticamente foram 10 anos, você comentou, né? Então, 10 anos. 10 anos de atuação ali. Até que chegou um determinado momento em que você estava com burnout, né? Tava com estresse, estava ali preocupada, acordava o coração, eu imagino, né? Daí eu tô colocando os meus pensamentos. Imagino o coração palpitando, né? Você ficava com aquela ansiedade, ficava tô perdendo, como é que era? Até que chegou um determinado momento que você olhou e falou, vou buscar uma ajuda. Essa ajuda, nesse caso, foi uma ajuda de uma psicóloga.
E que, por coincidência, tava ali na frente, né? Sim. Então, parecia que era a porta que precisava se abrir ali pra você poder conversar, né? Ir lá e conversar. Exatamente. E aí, você, durante todo esse trabalho, você entendeu que você teria necessidade e iria fazer uma transição, se ia voltar pra questão da moda. Quanto tempo foi, mais ou menos isso? Desde que você percebeu esse burnout, e aí você foi atrás da pessoa e daí fez essa Eu fiquei 2 anos nessa crise, de que eu não era o direito mais, aí comecei a olhar mestrado, vou pro mestrado, foram 2 anos. Em 2 anos. Quando eu decidi realmente fazer a transição, que aí foi em 2018, a pandemia, eu me perco, pandemia foi quando? 20. Então foi 2018. Em 2018, final de 2017, eu já comecei a entrar, porque primeiro, quando você tem algo sólido, concreto, que a gente acha que é concreto, que é sólido, né? Nós temos que entender que no empreendedorismo nem sempre, né, vai ser assim. Tem uns gráficos ali. Eu tive que trabalhar isso também muito dentro de mim, de aceitar que se eu continuasse no direito, eu ia ficar muito doente. Que realmente aquele ciclo tinha se encerrado pra mim. Perfeito. Eu não tinha mais desafios ali dentro. Eu sou uma pessoa executora, né, ali colérica. Eu me movo por desafios, por algo que me tira da minha zona de conforto. O meu escritório já estava do jeito que eu queria. Entendi. E fora assim, eu amo a profissão, sou muito grata à profissão, mas toda profissão tem umas coisas que te incomodam, né? Você fala, não tá legal mais. E aí, início de 2018, eu já estava decidida, só que eu conciliei ainda, em 2018, o escritório com a consultoria de imagem. Entendi. Lembra? Eu estava lá no Instituto como coordenadora. Ah, você aceitou? Aceitei. Foi uma oportunidade. Legal. Foi uma oportunidade. Então, eu tava ali fazendo a transição, já avisando pra todo mundo que eu ia me tornar consultora de imagem, que eu ia... E aí, já tava pensando em montar uma loja de roupa, a cabeça já começa, né? Vim várias situações, vários pontos ali, possibilidades. E aí, quando foi a pandemia entrou em março, né? Que a gente fechou tudo. Foi março de 20, isso. Pois é. Em final de fevereiro, eu tava com o escritório ainda. Eu perdi um grande contrato. Um grande contrato. E aí eu fiquei desesperada, porque eu tinha um braço direito, o Bruno, gosto muito do Bruno. E eu falei, Bruno, e agora? Eu vou ter que mandar fulano e Beltrano embora, vai ficar só nós dois. A gente vai tentar fazer alguma coisa. Isso antes de eu saber que a pandemia fecha tudo. Na verdade foi início de fevereiro. Então vamos ver, porque eles saem em março. Eu falei, em março a gente não tem esse contrato mais. E aí na época a gente ficou até com raiva, porque esse contrato foi para conhecidos nossos, e enfim. Aí... Porque tem isso, a licitação, é uma licitação interna. Então é o escritório que cobra menos e vai. E eu falei, e agora? Eu corro atrás ou realmente eu dou o martelo? É agora. Eu dei o martelo. Entendi. Bati, falei com o Bruno, a gente vai finalizar isso daqui. E aí, março, pandemia. Falei, acabou, não é pra continuar. Veio pra fechar acabou mesmo. Tudo, fechou tudo, vamos lá. E aí eu abri mão. Caramba. Desfiz de tudo. Legal. E o... Sem noção, eu não cheguei a fazer audiência online. Não cheguei a fazer audiência online. Quero saber mesmo esse negócio. Não fiz audiência online, porque realmente encerrou. Eu dei um basta ali, eu fechei. Falei, não é mais. Perfeito. E como que foi, né? Você teve um apoio, também uma rede de apoio, né? E um apoio familiar nessa decisão de pegar e falar assim, cara, eu vou pegar e vou acabar com Só tudo. Do marido. Porque você é louca. O marido entendia, porque o marido tava ali comigo 24 horas por dia. Meu marido fala assim, se eu falar com ele, vou voltar pro direito, ele, não, amor, vamos olhar outra coisa. Porque ele via o tanto que eu sofria, o quanto que aquilo tava doloroso pra mim, e o quanto que eu já não tava ali, eu tava muito estressada, sabe? É aquilo que eu te falei, se eu fosse mãe naquela época, eu não ia dar conta. Então, ele fala assim, hoje a Luana é outra. Eu era aquela pessoa que se você olhava pra mim, eu tava brigando com você. Sem necessidade, porque eu tava num desequilíbrio. No limite. No limite. Encerrou aquilo. Aí, quando eu encerrei, sabe quando você tira os fardos, assim, de cima das suas costas? Eu tirei fardos. Sou muito grata. Tudo que eu consegui ali, depois que eu saí da casa dos meus pais, tem a ver com direito, tem a ver o meu crescimento. Eu falo que eu cresci muito profissionalmente como pessoa dentro do direito. O direito me proporcionou coisas que, assim, talvez outra profissão não me proporcionaria. Sim. Que até hoje, assim, eu dou aula hoje de comunicação, que aí já é a terceira, a terceira transição. Por quê? Tem a ver com direito. Eu tive que aprender oratória, retórica lá no direito. Sim.
E isso me serviu para hoje. Sim, sim. Nossa, eu imagino que eu nunca trabalhei na área do direito também, né? Desconheço, só tive clientes e também fornecedores dessa área, mas eu fico imaginando que os profissionais da área do direito, assim como várias outras áreas, mas eles devem ver cada coisa pesada, sabe? Cada decisão difícil, dependendo se você vai para uma área mais criminal ou vai para uma área mais, né, civil, enfim, mas tem tanta coisa pesada que você tem que ser bastante resiliente, tem que ter casca grossa ali, que às vezes... Quando você vai empreender, por exemplo, eu tive lojas de varejo, que às vezes quando você vai empreender numa loja de varejo, você se lida com o quê? Se lida com o produto. Você lida, né, às vezes, claro, com um cliente que às vezes está emburrado, tá ali, né, tá sendo grosso, né, não tá sendo legal, mas você tá lidando com um negócio, não, tudo bem, trocamos seu produto, não tem problema, tá aqui. E quando você vai em outras áreas, como a área de, sei lá, bombeiro, policial, advogados, né, médicos, que o pessoal lida literalmente com a vida das pessoas, às vezes essa carga, né, deixa a gente resiliente para empreender de uma forma mais leve. Uma forma mais leve. Você aprende demais. Você falou uma coisa legal, né? Você falou assim, porque ali no varejo eu tô trabalhando com objetos ali e tal. Mas olha só pra você, na hora que dá um problema na sua loja, o seu cliente vai ajuizar uma ação no juizado especial, eu que tô lá te representando. E seu cliente me odeia. Então, assim, lá no escritório eu tinha a parte trabalhista e a do direito consumidor. Lembra? Eu trabalhava pro PJ. Sim. Então, grandes empresas. Era problema todo dia. De comprou, não entregou, chegou outra marketplace. E aí os clientes, eles olham pra gente como advogado, odeia. Uma ação trabalhista. A outra parte lá quer receber da empresa. Certo ou errado, o que ele alegou tá certo ou errado, isso é uma discussão que vai caber no processo, mas ele olha pro advogado com ódio, ele olha pra você e fala assim, por que você tá defendendo essa empresa? E aí você pega essa carga, isso te pesa, sim, sabe? Assim, eu já tive audiência que eu saí e tive que ir pra casa, porque eu não dei conta de continuar trabalhando de tão pesado que foi. Então tem esses porémzinhos que às vezes as pessoas não veem. Às vezes não, as pessoas não veem. Só quem tá ali dentro vê quão é pesado. Principalmente quando você tá do lado da empresa. Quando você veste a camisa da empresa. Você advoga pra empresa. Porque quando você advoga pra empresa, você é odiado. É isso aí. É isso aí. E a empresa... Olha que interessante isso que você falou, porque a empresa, a gente olha pras empresas, ela é uma entidade. Né? Ela não tem a personificação APF, né? Sim. A gente olha para uma empresa, a gente olha, é uma entidade, como se fosse um negócio distante. Mas por trás dessa empresa existem as PFs, existem as pessoas, inclusive os fundadores, os empreendedores. Então acontece muito que quando você odeia a empresa, a gente carrega também esse estigma, a gente carrega, né, como sociedade, a visão de que o empreendedor é um malvadão, o empreendedor tá fazendo isso para passar a perna mesmo, né? O empreendedor quer o mal da sociedade. E isso eu comento muito que é uma das culturas, é uma visão cultural que nós temos no Brasil em específico, já que estamos aqui, né? É uma visão cultural que nós temos que mudar. É uma visão cultural que nós temos que... Eu acredito profundamente que o empreendedorismo e o trabalho, né, todo mundo fazendo isso, empreendendo e as pessoas que estão trabalhando, nós é que vamos mudar esse país. Né? Então a gente tem que mudar essa mentalidade, tem que ir para a mentalidade de que nós temos que prosperar em conjunto, juntos. Injustiças acontecem, é claro. Mas assim, corta os extremos, né? Tanto os colaboradores que querem ser, né, mal intencionados, que passam a perna, também existem, assim como as empresas que são mal intencionadas e também existem. Então, corta esses dois extremos, que esses têm que se resolver na justiça, o restante tá aqui para proporcionar bom serviço, tá aqui para proporcionar crescimento para a equipe, né? Ter famílias que conseguem se desenvolver com a empresa e pessoas que vão crescer dentro da empresa e desenvolver, levar o sustento para suas famílias, prosperidade, sabe? Eu acredito muito nisso. E o crescimento do país. Eu vejo, nós temos essa cultura de falar que o empresário, o empreendedor, ele é sempre o errado. Mas nós temos que entender que nem todo mundo nasceu para empreender. O empreendedorismo, ele não é para todo mundo. Ser empresário não é para todo mundo. E aí você entende aonde você tá nessa cadeia e faz o seu melhor. Porque eu vejo assim... Dentro da minha casa, o meu marido, ele não tem veia empreendedora. Ele não tem. Se eu colocar o William pra empreender, ele vai surtar na primeira semana. Nossa, ele é muito instável. Então, ele não vai entender ali a instabilidade do que é um empreendedorismo. É verdade. Ele me apoia, ele tá ali do meu lado, mas ele não tem esse perfil. E ele entende isso. O que ele faz? Ele cresce dentro das empresas que ele presta serviço. Ele dá o melhor, ele desenvolve profissionalmente ali dentro. E aí, eu te falo. Hoje, talvez, ele tenha um salário bom, muito mais do que certos empreendedores ganham. Então, assim, você pensa, qual que é o meu papel na sociedade?
Eu sou empreendedora? Porque, gente, empreender não é fácil, não é lindo. Você tem que ter sangue, você tem que saber o que é empreender, porque a gente continua estudando o tempo todo. Sim. Não é que assim, final do mês ganhei, eu faturo 1 milhão, né? Faturei 1 milhão. Faturei 1 milhão. Realmente, cadê esse 1 milhão? Não tá na sua conta. Você pode faturar 1 milhão, mas esse 1 milhão não vai estar na sua conta. Você tem colaboradores pra pagar, você tem imposto pra pagar. No final das contas, você não vai ganhar nem metade desse 1 milhão. Esse 1 milhão não vai estar lá na sua conta. E aí as pessoas de fora vê isso. Nossa, fulano faturou 1 milhão. Peraí, gente, faturar não é ter. Exato, exatamente. Não é que tá lá na minha conta. O dia que eu tiver 1 milhão sobrando na minha conta, eu vou ficar feliz demais. Você não vai me ver aqui no Brasil. Eu vou estar viajando. Entendeu? Então, assim, a gente tem isso, né, de romantizar. Se você é SLT, se você é um profissional que tá em desenvolvimento, ali dentro de uma empresa, não vai ganhar dinheiro. Vai, porque se você cresce, você faz a sua empresa crescer, a empresa que você presta serviço cresce, você vai atrás. Se você é um bom profissional, você vai crescer também. Sim. Essa é a mentalidade. Agora você vai empreender. É difícil também, gente. Vocês acham... Enquanto vocês estão lá, né? Vamos lá. Você tem um horário pra cumprir, de 9 às 18, com 1 hora de almoço. Você fez horário de almoço hoje? Não. Eu também não. Pior que não. Falar de você que não. Eu também não. Tem dia que a gente acorda 5 horas da manhã, né? Tem dia que a gente dorme 1 hora da manhã. Pois é, então às vezes, a gente nem tem um horário. Por que a gente não tem horário? Porque é tanta loucura, tanta coisa pra resolver que a gente não consegue colocar uma rotina de horário de 9 às 18, igual quem trabalha ali CLT. Então vocês têm que entender que cada um tem um papel dentro dessa sociedade, dentro dessa empresa, e entender que se o seu empreendedor, seu patrão ali, seu chefe, né, o empresário, ele te contratou porque você é bom, faz jus por isso. Perfeito. Faz jus pra você crescer. Se você não tem uma veia empreendedora, o empreendedorismo não é pra todo mundo. Eu vejo, Lana, que é assim, falando, né, dessa pegada da pessoa também que tá ali trabalhando, ela dá o melhor dela, ela conseguir dar esse próximo passo e fazer, eu sempre comento de entregar o além, né, fazer o além do solicitado. Se você que trabalha numa empresa, você trabalha numa empresa boa, uma empresa em que os empreendedores, as empreendedoras lá que estão liderando aquela empresa são pessoas boas, né? Que estão buscando fazer atender o cliente com honestidade, um cliente, né, com uma excelente prestação de serviço. O que os empreendedores mais querem, Luana, você pode me corrigir se eu estiver zoando aqui ou mentindo. O que a gente mais quer são pessoas excelentes do nosso lado, não é? É tão difícil encontrar pessoas boas. Lembrei de uma Se situação. Essas pessoas são boas, elas vão crescer junto com a gente. Te falei que o meu currículo é extenso. Lembrei de uma situação, você contando isso. Deixa eu contar pra você, então, o que aconteceu assim que eu saí ali da moda e foquei só na faculdade de Direito. Eu fazia eventos, porque eu tinha que fazer uma renda, ainda não tava ali no estágio, fazia eventos. E um dia eu fiz um evento num determinado shopping aqui de Belo Horizonte, um evento de Natal, em dezembro. E conheci a superintendente desse shopping. Teve uma situação lá no shopping que eu passei pra ela, consegui resolver, enfim. Janeiro, meu telefone toca, nem era celular, o telefone da minha casa. Toca a secretária dela. Luana, tudo bem? A Luciene do shopping tal tá querendo falar com você. Eu até assustei, eu falei, meu Deus, o que eu fiz de errado? O que eu quebrei? O que eu fiz de errado nesse shopping? Falei, ok. Você pode vir aqui e tal? Falei, posso. Era pra me contratar, pra trabalhar na administração do shopping. Lógico que eu aceitei, foi uma experiência e tanto. Fiquei 1 ano nesse shopping, trabalhando na administração. Foi, uma experiência muito, muito boa, muito gratificante pra mim. Mas por quê? De uma atitude que eu tive, ela viu, presenciou aquilo e me convidou. E eu gosto muito desse exemplo. A forma que você comunica, a forma que você transmite pro outro, como você tá comunicando, o que você tá dando ali de exemplo, como que tá a sua comunicação não verbal, quais são as suas atitudes, a sua proatividade. E diante eu tive a oportunidade de trabalhar num shopping grande, ter uma experiência. E eu só saí de lá porque eu quis. Porque eu quis ir para um escritório fazer estágio. Porque quando eu tava pra sair, eu ia receber uma promoção pra ir pra um outro setor lá dentro, ficar no administrativo, mas não tinha nada a ver com o jurídico. E aí eu tava muito empenhada, eu falei, não, vou pro jurídico. E saí. Perfeito. Saí de lá ganhando buquê de flores. Nossa, obrigada, e que não sei o que, as portas estão abertas. Isso graças à atitude que você teve no evento anterior. Sim. Né? Você foi lá, fez o evento, com certeza fez com excelência, entregou esse além, fez esse além, e a pessoa ali da gestão, a empreendedora ali, ela falou, eu preciso de gente boa. Então, se eu encontro gente boa, obviamente essa pessoa vai estar comigo. Exato. Vou, né, fazer proposta para ela e continuar crescendo. Exatamente, Perfeito. Exatamente. E essa segunda, né? Depois dessa segunda transição ali, então aí você conseguiu ir para a parte pra consultoria, né? Consultoria, e aí eu fui para consultoria
Fiquei ali um período no Instituto de Moda como coordenadora e atuando como consultora de imagem. Nesse processo de atuar como consultora de imagem, eu comecei a perceber algumas dores que eu nunca tinha parado pra perceber, nunca reparei das minhas clientes. Eu atendia muita mulher e pouco homem. Eu cheguei a ter alguns clientes homens. Essas clientes que você tá falando de imagem ou de imagem. Do advogado? Tá, entendi. De imagem. Já tava na consultoria ali. Então eu tava como coordenadora no instituto, que ensinam, né, as mulheres, as pessoas a serem consultoras de imagem, formam consultoras de imagem. Legal. E aí eu trabalhava também como consultora de imagem. E eu ia em muita loja, fazia evento dentro de muita loja, porque eu ia fazer análise de coloração, fazia parceria com lojas para captar clientes, fazer, enfim, várias parcerias ali dentro de loja, acessórios, salão de beleza. E eu comecei a perceber, a reparar algo que eu nunca tinha, a sensibilidade, comunicação. Aquelas pessoas, elas não precisavam só saber a cor que ficava boa nelas, e sim algo mais. Entender quem elas são e conseguir comunicar. Muito das minhas clientes, elas não buscavam não só a roupa que ficava legal nelas, mas porque elas queriam comunicar, elas queriam ser ouvidas. Elas queriam saber se posicionar. E eu ali como consultora de imagem, o que eu trazia? Esse look que combina com você, esse aqui faz isso no seu corpo, essa cor. E eu comecei a ficar engessada. Lembra que eu gosto de desafio? Comecei a ficar engessada. E outra coisa, as pessoas começaram, Léo, a um tal de receita pronta. Luana, qual que é o meu estilo esse? Mas eu quero usar blazer. Eu quero ser tal estilo. Eu quero usar o batom vermelho. Eu quero tomar água na taça. Como se isso, né? E aí, isso começou a me incomodar. Porque eu sou fora da caixinha. Eu penso fora da caixinha. Eu acho que estilo, você vestir, o seu posicionamento, ele é muito maior do que eu falar pra você vestir blazer. E eu comecei a ter uma demanda assim. As mulheres me procuravam. E aí tem um trabalho que a gente faz que pede referências pra elas. Todas com o mesmo perfil. O cabelo igual, a maquiagem igual, os blazers da Zara. Falei a marca, gente, desculpa, mas vai ficar igual. Vão ficar igual. O batom vermelho, isso. E todo mundo buscando. E aí no final, aí teve o boom do arquétipo também, todo mundo querendo o arquétipo da amante e do governante. E aí que você começa, a pessoa, você trabalha com arquétipo? Eu já tinha estudado arquétipo e falava, eu não aplico arquétipo em consultoria de imagem, porque pra mim não faz sentido. Arquétipo tá ligado a marketing, é outra história. Aí começaram a não querer que eu fosse atendido porque eu não falava de arquétipo, né? E aí começou essas coisas muito engessadas, começaram a me incomodar, porque o meu mundo é outro, eu entendo consultoria de imagem de uma outra forma. Falei, opa, não é aqui o meu lugar. Aonde que é o meu lugar? Onde que a Luana tem que estar para investir, crescer e empreender? Tive uma crise também, de novo, mas foi mais uma crise profissional, de volta pro direito. Abro uma loja de roupa. Você considerou também voltar pro direito? Entendi. Abro uma loja de roupa. Inclusive já tive uma loja de roupa dentro de shopping, gente. Ó, tem mais coisas, vai surgindo coisas. Quase não empreendeu ainda na vida, Quase não empreendeu. Nossa senhora. Isso foi na época ainda da faculdade de Direito, tá? Que legal. E aí, abre uma loja de roupa, abre uma loja de doces. E foi assim, o que eu faço? E eu fui buscando autoconhecimento. Eu sou muito a favor do autoconhecimento, porque ele te liberta. E nessa busca, uma das minhas mentoras virou pra mim e falou, Luana, você sabe que não é consultoria, você já sentiu isso? Eu falei, sei que não é consultoria, apesar de estar me dando dinheiro. Tava me dando dinheiro, tá? Falei, mas o problema é que eu não sei ainda. Eu sei que não é o direito também. Eu não sei. Ela virou pra mim e falou assim, comunicação. Eu arregalei um desse também, né? Falei, Ela, comunicação. Falei, olha, como assim comunicação? Ela, desde quando você entrou na mentoria, todos os encontros nossos, tanto online quanto presencial, com a turma, eu reparo isso em você. E uma das minhas forças de assinatura é a inteligência social. Então, a inteligência social, ela te ajuda para comunicação. E no perfil comportamental, eu tenho o comunicador, logo atrás ali do executor. Então, isso favorece. E aí, eu falei, cara, então tá, mas e aí, como que é o caminho disso? Eu já tinha feito curso de oratória lá na faculdade. Mas como eu vou ensinar as pessoas a se comunicarem? E aí eu comecei a entender. Eu falei, olha, e realmente as minhas clientes, a maioria, a dor não era o terno. Era que elas queriam ter posicionamento, elas queriam saber comunicar. Porque hoje, 85% do seu resultado profissional tem a ver com a sua comunicação. A 85%. Forma que você tem um conteúdo. Ok, mas como você está expondo esse conteúdo? Você sabe quantos profissionais que nós vemos aí com vários diplomas
e não consegue se posicionar, não consegue se comunicar, não tem uma comunicação assertiva e perde oportunidades e às vezes ganham pouquíssimo por isso. Uma empresa, para crescer, ela tem que ter uma boa comunicação. Perfeito. Então, Léo, eu fiquei 1 ano estruturando isso, desenhando isso e ainda atendendo ali na consultoria de imagem. Enfiei a cara em livros, em cursos. E aí eu falei, é comunicação. Trouxe tudo que eu vivi, sabe? De lá da época dos bombons da escola até ali na consultoria de imagem, e eu trago isso para os meus clientes. Então, eu continuo sendo fora da caixinha, porque eu entendo, a oratória ela é muito importante, você saber as técnicas é muito importante, mas eu trabalho com 3 bases. 3 estruturas antes de eu te ensinar a oratória, que é o autoconhecimento, a sua mentalidade e a autorresponsabilidade. E aí eu vou te ensinar a comunicar. Primeiro a gente tem que trabalhar essas 3 bases, pra aí sim, porque eu vou entender a sua dor, eu vou entender o que te bloqueia de falar, eu vou te entender aonde você quer chegar com a sua comunicação. E a mesma coisa dentro de uma empresa. Eu não faço treinamento, eu não desenvolvo um treinamento pra empresa sem fazer um briefing. Porque eu preciso de entender quem são aquelas pessoas. Não é assim, eu quero te contratar pra você vir falar sobre comunicação assertiva. Não. Eu quero entender quem são esses profissionais, o que você busca com o meu treinamento, aonde você quer chegar, qual que é o resultado. Aí eu preparo esse treinamento pro cliente. Sabe? Então, assim, aí eu me achei, eu me encontrei porque eu tô amando. Continuo empreendendo? Continuo. E aí eu tô naquela fase que hoje eu faço tudo dentro da minha empresa, mas estou estruturando para começar a ter profissionais junto comigo. Só que agora, né, você com todos os empreendimentos que você passou, que você teve... A teia aí. Exatamente. Fez uma teia. Faltou folha aqui, pessoal. Desde a parte quando você estava dos 14 aos 20 anos trabalhando com a parte de moda, depois teve a oportunidade do evento, com a parte do escritório jurídico, depois fez essa transição para a parte, teve o trabalho que você fez na consultoria, na consultoria como coordenadora, né? E aí depois você fez essa outra transição. Se você tivesse, Luana, que pegar e destacar, eu vou colocar 2, né, grandes aprendizados, 2 grandes aprendizados que você teve durante todo esse período, mas que agora você, como você falou, você já está pensando, né, para estruturar essa empresa, essa nova fase que você está atuando agora. O que você destacaria que você não, vou falar assim, não erraria, sabe? Tipo, que você já sabe falar, não, isso aqui eu já sei, já entendi, esse é um grande aprendizado que eu tive. Se você pudesse compartilhar com a gente, com quem está aqui nos ouvindo. Eu acho que é algo que é uma dor minha, e até por eu não ser muito planejadora, a questão administrativa. Eu acho que é muito importante, desde o início, e eu aprendi isso com uma mentora, você já ter planilha. Tá entrando R$10, você tem que colocar esses R$10 na planilha, porque não é seu, é da empresa. Perfeito. E você tem que criar, igual ela falou, Luana, no início, cria retirada mensal, que seja de 50, de R$100. Não entrou, não tira. Se não tem sobrando lá no caixa, você não tira. E assim, fazer conta de uma borracha que compra pra empresa, você tem que estar anotado, você tem que ter esse histórico. É algo que eu não fiz. Eu vim fazer agora. Eu nunca tive esse controle. Quando eu aprendi a entender isso, a importância de que o PJ é diferente do meu CPF, que eu preciso de entender essa parte administrativa. E aí, a questão administrativa, eu acho que pesou muito pra mim, foi um ensinamento aí de todos esses caminhos até eu chegar hoje onde eu estou. E essa questão de entender a necessidade de conexões. Conexões. Eu sempre tive muitas conexões, mas eu fui muito assim, eu saí do direito, eu meio que fechei a porta ali com o pessoal. E hoje isso me faz falta, eu tive que voltar, me conectar. Então, para uma empresa crescer, ela precisa de manter as conexões, e conexão é comunicação, é desenvolvimento. Então, eu vejo que isso hoje, eu aprendi que, independente de qual empresa que eu tô trabalhando, prestando serviço, eu tenho que manter ali um follow-up depois. Eu tenho que manter um contato, porque isso faz falta ali no futuro. Sim. Sabe? E aí eu vejo que antes eu não fazia isso. Eu fechei a porta do direito, deixa o povo falar, não quero mais ninguém não. Acabou, agora minha mente aqui, consultoria de imagem, vou ficar... Aí saí da consultoria de imagem, cortei vínculo com todo mundo. Aí eu paro e falo, agora eu preciso desse povo todo, pra vender os meus produtos, pra falar do que eu tô fazendo. Então volta atrás, tô correndo atrás de todo mundo de novo. Vamos marcar um café, como é que você tá? E onde você tá fazendo? Então é isso, eu acho que a questão administrativa e conexão são bases de empresa, pra você desenvolver e crescer profissionalmente, crescer a sua empresa ali como empreendedor, e ter essa visão, né, de onde você quer chegar. E o tempo também, né? Acho que você entender que ninguém vai chegar lá no topo da noite pro dia. A sua empresa não vai...
Eu sempre digo assim que, em geral, tá? Os negócios, quando você tem um empreendimento, quando você tem uma empresa que ela é de algo que é comum. Eu não vou usar a palavra commodity, porque pode ir para a linha mais de produtos commodities, né? Mas assim, quando você tem um produto comum, por exemplo, um restaurante, você tem uma loja de calçados, quando você tem alguma coisa que é comum, que existe bastante, que tem uma certa abundância, existe um padrão de margem que já é definido no mercado, que você vai estar brigando por ele. Na casa de 15%, 20%, 25%, dependendo do produto, dependendo da forma. Em alguns casos, você vai ter alguns produtos que são aqueles produtos diferenciais, né? Uns produtos que são carro-chefe em algum momento, que tem uma margem maior de 50%, 60%, mas não vende ele o tempo todo e ele não é só a sua loja. Tem outros ali no meio. Então, assim, eu quando tenho um empreendimento desses produtos que são mais comuns, eu já entendo que a margem, ela varia entre 15% a 25% e é isso. E eu preciso otimizar isso e escalar o meu negócio, muitas vezes, com alguns diferenciais ou com escala de lojas mesmo, uma quantidade maior de lojas, como franquias fazem, né? Aí tô só colocando esse enredo pelo seguinte, porque você falou que as coisas levam um certo tempo para acontecer. Então, quando chega uma oportunidade na mesa, que alguém fala para você assim, você vai ter 100% de lucro, você vai triplicar a sua margem, você vai quadruplicar o seu faturamento e tudo mais, olha, a resposta que eu falo é o seguinte, olha, primeiro, preste bem atenção, porque provavelmente é um golpe, então preste muita atenção. E se não for um golpe, você se certificou muito bem disso, então você abrace com tudo, porque já esse é um mercado que talvez está descoberto e ele vai começar a ser comoditizado com o passar do tempo, né? É isso, os mercados vão amadurecendo, é isso que vai acontecer, né? Então, leva tempo para você conseguir ter sucesso e você conseguir dar o próximo passo. E é engraçado que você falou aí agora de entrega de produtos, venda de produtos. E aí, quando você trabalha com o que eu trabalho, que é prestação de serviço, essa precificação, o empreendedor de prestação de serviço... Tomei toda a água. Obrigada, não, tá tranquilo aqui. Fui tomando, desculpa. Tá tranquilo. Essa precificação, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque você coloca lá, vou cobrar X. E aí você não coloca as suas despesas. Você não coloca as suas despesas, você não coloca as pessoas que prestam serviço pra você, e você coloca o valor, né? E outra coisa que eu acho que quem trabalha nessa área de prestação de serviço peca muito é não cobrar por hora e não entender o valor do que você aprendeu. Porque as pessoas têm dificuldade de ver valor em prestação de serviço em algo que você ensina. As pessoas têm dificuldade de ver valor nisso. E aí, nós também temos dificuldade de precificar. Sim. Então, pra mim, é muito fácil eu pagar R$1.000 num tênis do que eu pagar R$1.000 numa prestação de serviço em algo que alguém vai me ensinar pra comunicar, porque eu não vejo esse valor. Eu não consigo ter essa percepção porque não é algo que eu tô físico, que eu estou vendo, que eu tô palpando. Né? Não é palpável. Então, eu vejo que as pessoas, os empreendedores dessa área de prestação de serviço têm muita dificuldade de precificar. Mas, é o que você falou. Nós temos que tomar cuidado com essas propostas, assim, tentadoras para não ter aquela decepção de achar, vou faturar R$1 milhão hoje e não vai faturar. Eu passei por uma coisa recentemente, uma pessoa estava me vendendo um produto e ela, para me vender esse produto, ela me perguntou qual era o valor dos meus produtos. E eu falei, joguei na mesa para ela os valores dos meus produtos. E ela falou, menina, isso aí é a hora, um dos produtos. Porque se você vier pra cá... no mínimo, esse serviço aí é tanto. E era tipo 10 vezes o valor que eu cobrava. Aí eu falei pra ele assim, não é. Eu tô no mercado. Eu já tô ali no mercado. Entende? E eu tenho os meus princípios, Léo. Como empreendedor, eu tenho os meus princípios. O que a minha empresa é. Então, tem coisa que eu não vou fazer porque eu não concordo. Perfeito. Entende? Tem coisa que eu não vou abrir mão porque não tem a ver com o que a minha empresa prega, com o que eu trago ali de essência. Você... Quando a gente sai fora
né, Luana, quando a gente sai fora da nossa essência, do nosso coração, daquilo que a gente, né, tem vocação, daquilo que a gente tem aptidão por fazer e dos valores, quando a gente sai fora deles, a gente pode até caminhar durante um breve período, sabe, fora, mas fica aquela interrogação na cabeça, fica aquele negócio, aquele sentimento, né, de que não tá certo, de que tem alguma coisa que não vai pra frente, você se auto-sabota de novo e mais uma vez, quando você sai fora dessa linha, né, e aí a gente acaba patinando e acaba não tendo sucesso. Luana, o tempo voou pra nós. Voou a pessoa comunicadora fala muito, né, Léo? Voou pra nós. E seria muito legal se você pudesse compartilhar com o pessoal aqui uma mensagem final para quem tá empreendendo ou tá querendo entrar nesse mundo. Fique super à vontade e também para compartilhar como as pessoas podem te encontrar e aquilo que você pode ajudar todos esses empreendedores e empreendedoras a se desenvolver. Ok, obrigada, Léo. Eu falo muito, gente, tá vendo? Eu falei com o Léo que o currículo aqui era extenso. A minha rede social é Lugontijo, então me procurem lá, vai ser um prazer receber vocês lá no Instagram. No LinkedIn também é Lugontijo. Hoje, uma frase o que eu quero deixar de recado pra você aí que empreende: tempo, planejamento, comunicação. Então, o tempo não vai acontecer da noite pro dia. Planeja, organiza, acredita e comunique-se. Aprenda a comunicar. Se você tem equipe, a sua equipe tem que saber comunicar bem. Se você é sozinho, você tem que saber se comunicar bem. E o comunicar é algo que traz a sua essência, a sua verdade com técnicas. Para você atingir os seus objetivos. Como eu falei pro Léo, 85% do seu resultado tá ligado à forma que você comunica. E tem um convite, Léo, para as pessoas que estão aí assistindo, que assistem, que acompanham você. Agora, em agosto, tá abrindo uma turma minha de um curso. Legal. Tá? De comunicação magnética. Chama Comunicação Magnética e vai ser um prazer ter vocês aí nessa turma. Me chama lá no Instagram que eu explico melhor sobre a comunicação magnética. Excelente, excelente. Pessoal, então, tempo, falamos aqui, planejamento, né, que foi inclusive um dos insights que você trouxe. Você trouxe o insight da planilha do financeiro, mas, né, planejamento e, por último, a comunicação. Comunicação tem tudo a ver com networking, tem tudo a ver como você mostra, nós como empreendedores, né, empreendedoras, como que a gente aparece, como que a gente se comunica, como que a gente se conecta com as outras pessoas. Só fazendo um pequeno parênteses aqui, muitas vezes os empreendedores, o pessoal, né, fala assim: nossa, eu não consigo contratar pessoas na minha equipe, porque eu não consigo, né, achar pessoas boas e tudo mais. Às vezes, essas pessoas estão até indo à sua empresa, você está fazendo entrevistas, mas aquilo que as pessoas que estão se candidatando, aquilo que elas veem, elas estão olhando e falando: eu não tenho futuro aqui. Exatamente. Eu não tenho perspectiva Como que tá aqui. essa comunicação? Como que tá essa comunicação? E o crescimento da empresa também, esse desenvolvimento dentro da empresa, às vezes você fala: não batemos meta, a comunicação aqui dentro da empresa tá complicada por causa disso, as situações. Comunicação. É tudo a comunicação. Para você vender, você tem que ter uma boa comunicação, você tem que saber ser persuasivo, você tem que saber encantar, você tem que saber as palavras que você usa e as que você não usa, como tá a sua comunicação não verbal, porque aí entra a questão da imagem, que tá na comunicação não verbal, porque por isso que eu te falei, que linka tudo ali. Mas é isso, faz parte, tá ali para desenvolver. Perfeito, maravilha. Então, pessoal, vão atrás da Luana, eu tenho certeza absoluta que isso vai engrandecer você como empreendedor, como empreendedora, também a sua empresa vai refletir para todo mundo e com certeza vocês vão prosperar com muito mais, né, fluidez, com muito mais naturalidade. Vou deixar aqui o meu grande obrigado para você, Luana. Eu agradeço. Ter vindo aqui, ter conversado com a gente, compartilhado também vários insights, toda essa história maravilhosa de empreendedorismo que você deixou pra gente. E para você que está nos assistindo, aproveite, deixe comentários, deixe seu like, compartilhe para você poder espalhar essa mensagem para mais pessoas que podem se interessar por esse conteúdo. Eu deixo vocês aqui então, meu muito obrigado e até o nosso próximo grande episódio.